Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar sobre este lançamento que eu recebi da editora Objetiva recentemente, que já li, que se chama A Ordem do Tempo, do físico italiano Carlo Rovelli. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você estará ajudando o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço a todos que têm comprado. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e também de ativar aqui o botão das notificações para que você seja avisado a respeito de novos vídeos. Me siga também em minhas outras redes sociais, o Scooby, o Facebook e o Instagram. Todos os links estarão aqui embaixo. Este, pessoal, é um daqueles livros gostosos de se ler, livros de divulgação científica. Se você ainda não leu um livro de divulgação científica, leia, porque são livros em que cientistas famosos, que têm um certo dom para escrita, decidem falar sobre um tema muito complexo, muito diferente do nosso cotidiano, de uma forma mais didática, de uma forma mais acessível. Nem sempre eles conseguem fazer com que entendamos 100% do que estão dizendo. Mas como se trata de coisas tão interessantes, entender às vezes 30 ou 40% do que o autor se propõe já é o suficiente para a gente se tornar um pouco mais culto, diversificar um pouco mais os nossos pensamentos e percepções do mundo. Neste caso, o Carlo Rovelli é este físico italiano que tem muito talento para escrita. Ele chega às vezes a ser poético aqui neste livro, que é muito claro, é muito didático, ainda que, como eu disse, não consiga fazer com que a gente entenda 100% das ideias que ele traz. Sobre o que ele fala? Ele fala sobre o tempo. O tempo que, filosoficamente, já é algo tão difícil de se definir, tão difícil de se explicar, e que, com a física quântica e a teoria da relatividade, se tornou ainda mais estranho, mais diferente, mais fora da nossa percepção comum. Ele começa afirmando coisas que talvez já saibamos, que o tempo se faça de uma forma diferente para aqueles que estão à velocidade da luz e para aqueles que estão como nós em repouso. Para nós que estamos em repouso, o tempo passa de forma mais acelerada, ao passo que para aqueles que estão viajando à velocidade da luz, o tempo passa de uma forma muito mais lenta. A mesma coisa acontece entre aqueles que estão abaixo e acima, em termos geográficos mesmo, em termos de gravidade. Quem está no vale tem uma percepção de tempo diferente, por exemplo, de quem está no alto da montanha. De modo que assim começamos a perceber que o tempo não é algo objetivo e universal, independente das situações em relação às quais ele é considerado. O tempo não corre, como para Newton, como um pano de fundo contra o qual todas as ações se desenvolvem e a despeito das quais o tempo corre. O tempo tem muito a ver com cada objeto, com a particularidade daquele espaço, daquele conjunto de elementos, de modo que o tempo, na verdade, ele é particular. Não se pode dizer, no caso de uma grande distância, como entre aqui e a galáxia de Andrômeda, por exemplo, que há um correspondente perfeito entre o meu presente e o presente de quem está na galáxia de Andrômeda. Não faz sentido falar nessa correspondência. O tempo seria exato apenas na medida em que ele se estende até determinada distância. A partir de determinada distância, as variações que a princípio eram pequenas entre, por exemplo, a velocidade da luz, a velocidade do som, começam a interferir de tal forma que o tempo já não é o mesmo entre aqueles dois objetos, este próximo e aquele distante. O Carlo Rovelli fala aqui de um conceito muito interessante também, que são os cones de tempo. Para falar que tudo bem, o tempo não é objetivo e universal, não existe um presente comum. Mas há sim uma distinção entre passado e futuro e presente. E ela se forma como cones, em que o passado entra numa interseção que seria o presente,
com o futuro, a partir do qual essa interseção se abre também em forma de cone. E pode acontecer então que o nosso cone entre lá no futuro com uma interseção com o cone de outra pessoa. E aí então há uma percepção de tempo comum. Mas fora disso, o que há são vários presentes. Ele compara isso à questão das gerações. Quando nós falamos nas gerações de seres humanos, não há uma ordem única de sucessões. Há uma ordem parcial. Por exemplo, os meus ascendentes, ou seja, o meu passado, e os meus descendentes, ou seja, o meu futuro, estão longe de ser os mesmos ascendentes e descendentes, o mesmo passado e o mesmo futuro das outras pessoas. Mas há, em certos pontos, certas interseções entre as árvores genealógicas de toda a humanidade. Trata-se, portanto, uma árvore genealógica, nós, o presente, os nossos ascendentes e descendentes, de uma ordem relativa, sendo que essas várias ordens relativas formam um todo, que às vezes entra em interseção e que às vezes passam um alheio ao outro. Da mesma forma aconteceria com o tempo. O Carlo Rovelli também fala uma coisa muito interessante, que para as principais equações da física, o tempo é indiferente. Não há distinção entre passado e futuro. Porém, ele destaca que há sim uma equação em que há uma distinção entre passado e futuro. Esta seria a equação que diz que o calor não pode passar de um corpo frio para um quente. Ou seja, o calor, a agitação das moléculas, ela só passa do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Me parece então que o corpo que está mais quente tem a capacidade de esquentar o que está mais frio e, ao esquentar e perder energia, se tornar ele próprio um pouco mais frio, entrando ambos assim num equilíbrio. Ao passo que o corpo que está mais frio, ainda que conserve uma certa energia em si, não seja o completo congelamento, será incapaz de transmitir essa energia para o corpo que está mais quente. A direção dessa comunicação de energia será sempre única. Então, nesse caso, o Carlo Rovelli vislumbra uma diferença entre o passado e o futuro, em que a direção em que o fenômeno ocorre é determinante, e não como nas outras equações da física, em que o tempo pode correr do passado para o futuro ou do futuro para o passado. E também o Carlo Rovelli nota que essa percepção de Newton de que o tempo é universal, absoluto e corre a despeito de todos, parece tão comum, tão senso comum para nós hoje em dia, mas na verdade a humanidade não pensava muito assim. Ele fala sobre a questão dos meridianos. Nós mesmos temos diferentes formas de contar e perceber o tempo por nossa relação com o pôr do sol. Afinal, para nós é sempre meio-dia quando o sol está no ponto mais alto do céu. E quando ele está no ponto mais alto do céu, para nós ele está numa posição diferente para uma pessoa em outro lugar do mundo, em outro meridiano. E nós não aceitamos que a nossa contagem de tempo seja feita por relação ao meio-dia de um só lugar. Por exemplo, em vez de falar que aqui no Brasil é meio-dia, como nós falamos hoje, falaríamos que agora o nosso meio-dia é, na verdade, o meio-dia de Londres menos 3, o meio-dia do meridiano de Greenwich. Nós não aceitamos essa concepção. Então, no nosso próprio cotidiano já há uma diversidade de percepções e de contagens de tempo. Enfim, pessoal, este livro é muito mais complexo do que isso. Eu apenas fiz uma pincelada do que ele trata.
Ele é muito bonito. Cada capítulo é precedido por trechos da poesia de Horácio, se não me engano, um poeta latino. E esses trechos são muito bem escolhidos, muito bem traduzidos, muito bonitos e tem tudo a ver com a questão do tempo. São imagens poéticas para os argumentos científicos do Carlo Rovelli. Então vale a pena dar uma olhada também por esse aspecto literário. Fica a dica mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, me sigam pelo Scoob, pelo Instagram e pelo Facebook, todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através do link abaixo da Amazon e ajude o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!